Uma vida de contradições. A trajetória política de Rubens Paiva. Rubens Paiva era um homem de intrigantes contradições. Ele era um engenheiro respeitado, um empresário de sucesso e um político proeminente. Ele atuou como deputado pelo MDB, um partido que se opôs à ditadura militar. No entanto, por trás dessa fachada de respeitabilidade, Paiva guardava um segredo. Ele era membro do Partido Comunista Brasileiro, uma organização clandestina considerada subversiva pelo regime. A trajetória política de Paiva foi marcada por essa dualidade. Ele navegou pelas águas traiçoeiras da política brasileira, defendendo abertamente a democracia, enquanto secretamente se alinhava com um partido que defendia a revolução. Essa filiação clandestina teria consequências terríveis para Paiva, levando em última análise ao seu desaparecimento e presumida morte. O envolvimento de Paiva com o Partido Comunista foi mais do que apenas ideológico. Ele usou sua visão de negócios para fornecer apoio financeiro ao partido. Sua empresa se tornou um canal para o repasse de fundos, efetivamente confundindo os limites entre sua persona pública e suas atividades clandestinas. Esse apoio financeiro foi crucial para as operações do partido, particularmente em seu apoio à luta armada contra a ditadura. A história de Paiva é um forte lembrete das complexidades da vida sob um regime repressivo. Ela destaca as escolhas difíceis e os compromissos perigosos que os indivíduos fizeram em sua luta contra a opressão. Sua história também ressalta o custo humano do conflito político, onde as linhas entre idealismo e pragmatismo, legalidade e subversão se tornam tragicamente entrelaçadas. A sombra da União Soviética. Financiamento e restrições do PCB. O Partido Comunista Brasileiro, como muitos partidos comunistas ao redor do mundo, operava sob a longa sombra da União Soviética. A URSS fornecia apoio financeiro e logístico ao partido, vendo-o como um potencial veículo para a disseminação da ideologia comunista na América Latina. Esse financiamento muitas vezes era canalizado por meio de intermediários em outros países, particularmente o Uruguai, para manter um grau de negabilidade plausível. No entanto, a relação entre o partido e Moscou não era isenta de complexidades. A União Soviética, cautelosa em provocar um confronto direto com os Estados Unidos, impôs certas restrições às atividades do partido. Existia um acordo tácito entre as superpotências, limitando seu apoio a lutas armadas dentro das esferas de influência uma da outra. Essa restrição colocou o Partido Comunista Brasileiro em uma posição difícil. Embora ideologicamente comprometidos com a derrubada armada da ditadura brasileira, eles também estavam presos aos seus patronos soviéticos. Essa tensão entre ideologia e pragmatismo moldaria as estratégias do partido e, em última análise, influenciaria o destino de indivíduos como Rubens Paiva. A dependência do partido do financiamento soviético destacou as dimensões globais da Guerra Fria. Também ressaltou os desafios enfrentados pelos movimentos de esquerda na América Latina, presos entre suas próprias aspirações revolucionárias e os cálculos geopolíticos de seus benfeitores superpotências. Essa complexa interação de fatores locais e internacionais teria um profundo impacto na trajetória da história brasileira. A luta armada, a guerrilha no Brasil, de 1965 a 1973. Entre 1965 e 1973, o Brasil se tornou um campo de batalha para uma infinidade de grupos guerrilheiros, cada um com sua própria ideologia, liderança e estratégias. Esses grupos, que somavam mais de 30, surgiram em resposta às táticas cada vez mais repressivas da ditadura militar. Seu objetivo era derrubar o regime e estabelecer um Estado socialista. As táticas empregadas por esses grupos guerrilheiros variavam amplamente. Alguns grupos, como a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, se envolveram em assaltos à mão armada, sequestros e atentados à bomba, tendo como alvo símbolos do regime e seus interesses econômicos. Outros se concentraram na guerrilha rural,
tentando estabelecer zonas libertadas no campo. No entanto, o movimento guerrilheiro no Brasil enfrentou desafios significativos. O regime militar, apoiado pelos Estados Unidos, respondeu com táticas brutais de contra-insurgência. Tortura, desaparecimentos e assassinatos extrajudiciais se tornaram comuns. Além disso, os próprios grupos guerrilheiros eram frequentemente atormentados por divisões internas, disputas ideológicas e falta de apoio popular. A luta armada no Brasil foi um período de intensa violência e turbulência política. Deixou um legado duradouro de trauma e divisão na sociedade brasileira. A eficácia do movimento guerrilheiro em alcançar seus objetivos permanece um tema de debate. No entanto, suas ações sem dúvida contribuíram para o eventual enfraquecimento e colapso da ditadura militar. Seção 4. Uma conexão fatal. Os laços de Paiva com a vanguarda popular revolucionária. As atividades clandestinas de Rubens Paiva se estendiam além de seu apoio financeiro ao PCB. Ele se envolveu nas operações de um grupo guerrilheiro em particular, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, liderada pelo carismático, porém implacável, Carlos Lamarca. Essa conexão provaria ser a ruína de Paiva. O envolvimento de Paiva com a VPR surgiu de sua crença na necessidade da luta armada para derrubar a ditadura. Ele via a VPR como uma força viável para a mudança e forneceu a eles não apenas assistência financeira, mas também apoio logístico. Ele permitiu que o grupo usasse sua propriedade em Juquitiba, uma área rural nos arredores de São Paulo, como esconderijo e campo de treinamento. Essa decisão teria consequências terríveis. Os militares, por meio de sua rede de inteligência, tomaram conhecimento das atividades da VPR na propriedade de Paiva. A presença dos guerrilheiros, juntamente com a conhecida associação de Paiva com o PCB, o tornou um alvo de suspeita. A associação de Paiva com a VPR foi uma aposta perigosa. Demonstrou seu comprometimento com a causa da revolução, mas também o expôs às brutais realidades da guerra clandestina. Sua decisão de ajudar a VPR, por mais bem intencionada que fosse, acabaria levando à sua trágica morte. Seção 5. Herói ou vilão?